Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha um pouco especial. Vamos fazer uma retrospectiva a respeito de custos de produção para suínos e aves. E hoje eu tenho duas pessoas aqui comigo, duas pessoas muito importantes, que são pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, o Dr. Dirceu Talamini e o Marcelo Miele, que vão trazer então essas informações de como esses custos para essas duas culturas tão importantes para o Brasil se comportaram ao longo de 2021. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber primeiro, assim, a respeito, só para a gente posicionar, né, quem nos assiste, os custos de produção para suínos e de aves, principalmente para a parte nutricional, eles são bem parecidos. Quais são as principais diferenças entre essas duas cestas, né, de custos? Eu vou iniciar respondendo. Realmente, os insumos básicos são muito semelhantes, tanto para suínos como para aves. A diferença se encontra em detalhes das exigências dos animais e também da eficiência de transformação, onde a suinocultura consome um pouquinho mais de ração para transformar em peso vivo, e o frango tem um desempenho um pouquinho melhor. Mas, assim, na essência, as duas rações têm composições muito semelhantes. Talvez só acrescentar a questão da importância do óleo de soja na ração de frangos, né, Dirceu? A gente, quando fala em rações, nós estamos falando em uma ração específica para cada fase de vida do animal, tanto para a suinocultura como para a avicultura. Então, essa composição, a gente normalmente trabalha com uma média, mas ela varia muito, né? Então, uma ração para pintinho de um dia, para matriz, para reprodutores, é diferente da ração do frango comercial e, semelhantemente, na suinocultura. Mas, assim, de uma maneira, sem complicar muito a discussão, eu acho que é isso aí, né? Existem algumas particularidades e também, dependendo do preço dos ingredientes, aí pode entrar mais óleo, mais aminoácidos ou algum outro ingrediente. A formulação de rações é uma ciência bastante desenvolvida e bastante precisa nos dias atuais. E pensando justamente nessa questão da formulação das rações, esse ano a gente teve uma certa alta generalizada, né, para o farelo de soja, para o milho, que são componentes essenciais, né, na alimentação desses animais. O óleo de soja também, a gente teve períodos, meses de picos de alta nos preços. Outros componentes também aditivos que são colocados na ração, como vitaminas, aminoácidos, que são dolarizados, a gente também teve essa questão cambial que influenciou. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa variação de preço ao longo do ano, se a gente conseguir fazer uma média, né, de como que foi essa variação, quais meses a gente consegue destacar que houve um pico de alta ou algum mês que cedeu um pouquinho. Miele, por favor. É importante colocar que também, sobretudo, a questão do milho é um produto produzido internamente, mas boa parte dos custos acabam tendo relação com o dólar e o próprio preço do insumo ele acaba também sendo dolarizado, como os demais microingredientes, em função da relação com o mercado internacional. Então, o que se verificou o ano passado e esse ano foi tanto a questão da elevação em função de custos, do aumento da demanda em função da proteína animal, em função de plantas de etanol, e também em função do impacto do câmbio, que impactou não só a competitividade na vendas das exportações brasileiras, mas também contaminou sobremaneira os preços no mercado interno. E em 2021, sobre todo esse cenário, se acrescenta aí os problemas climáticos que afetaram a safra de milho. Certo. E aí eu queria perguntar para vocês, para ambos,
a gente vê esses patamares de preços, né, de custos de produção altos, e alguns analistas comentam conosco aqui no Notícias Agrícolas que esses patamares eles vieram para ficar. Queria saber se vocês concordam ou não, se há alguma chance de algum alívio nessa pressão dos custos de produção para esses dois tipos de criação. Olha, deixa eu tentar iniciar a discutir esse assunto. Eu acho que o Miele colocou bem a questão do mercado geral e realmente, no meu ponto de vista, o mercado, especialmente dos itens de alimentação, e vamos falar aqui do milho e da soja, eles estavam bem comportados até março, abril de 2020. E aí, com a pandemia e com algumas questões de paralisação de comércio, de movimentação de cargas, eles começaram a subir e não reduziram. Eles até reduziram um pouco, né? Porque o milho passou de R$ 100 a saca de 60 quilos e atualmente está estabilizando ao redor de R$ 90. E agora que se sinalizava uma boa safra de milho, nós já temos uma mudança climática importante aqui no sul do Brasil, uma previsão da redução de safra e uma sinalização de que o mercado do milho ainda vai ser bastante ajustado em 2022, o que significa que ainda se espera que os preços se mantenham elevados aí para frente, até que se recomponham os estoques e que o preço volte à normalidade. E a outra questão muito complicada que surgiu recentemente foi o do custo e escassez dos fertilizantes, que pode ter um efeito na produtividade dessas culturas. Então, eu acho que o quadro ainda para 2021, que nós já estamos concluindo, e 2022 é um quadro bastante apertado. Eu acho que a novidade que surgiu é um esforço muito grande de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente, de fazer a safra de inverno maior. Então, existe uma disponibilidade de 6 milhões de hectares aqui, né, nesses estados, e que podem ser cultivados com trigo, triticale, cevada, e aí reduzir um pouco a dependência do milho. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, a safra de trigo cresceu 103%. No Rio Grande do Sul, cresceu 40% nesse ano de 2021. Então, aos poucos, as variáveis dos preços vão estimulando a reação de outros setores que acabam compensando um pouco esse suprimento nacional. E, obviamente, tem o dólar, né, que se mantém alto e que, como o Marcelo disse, a gente tem o preço internacional internalizado via taxa de câmbio. E mesmo essa questão... Perdão, pode proceder, Miele. Só complementando, Letícia, essa questão levantada de que até o início de 2020 os preços do milho vinham um patamar ali entre 160 e 170 dólares a tonelada, e isso vem crescendo desde então, e nós verificamos aumentos, chegando agora no final de 2021, de acima de 315 dólares a tonelada aqui em Santa Catarina. E com um pequeno arrefecimento dos preços no final de 2021, sobretudo pela importação, e também perspectivas aí de aumento de safra, produtividade no Brasil, nos Estados Unidos, para provavelmente um cenário que pode vir a ser melhor em 2022, não se sabe bem se no primeiro semestre ou no segundo, mas ainda com um grau de incerteza grande, porque existe a questão da incerteza climática, da demanda internacional, dos estoques no Brasil. Então, do nosso ponto de vista, o que não se pode afirmar até a partir de que ponto esses preços viriam a se arrefecer. E é importante também destacar o que a gente tem verificado, o diferencial de competitividade entre o centro-oeste e o sul do país, ou entre uma região exportadora e os dois estados deficitários em milho aqui no sul, ela tem caído. Isso tem impactado a competitividade relativa das duas regiões. Então, há uns 3 anos atrás, o preço do milho no atacado no norte do Mato Grosso era mais ou menos metade do valor do preço do milho no atacado aqui em Santa Catarina, e essa diferença vem caindo para em torno de 30%, 40% de diferença.
Então, revela também um desafio não só para regiões deficitárias como a nossa, mas também regiões exportadoras, porque à medida que aumenta a participação da exportação, aumenta novos compradores, sobretudo as plantas de etanol, o preço naquela região ele acaba estando totalmente ligado ao resto do país e ao mercado internacional também. E só retomando um ponto que o doutor Dirceu estava comentando, né, a respeito dos cereais de inverno, isso realmente é um trabalho que está sendo realizado, né, aí em parceria com outras unidades da Embrapa, também não só a Embrapa Suínos e Aves, mas também a Embrapa Trigo. Eu queria saber o seguinte, quando se faz essa formulação das rações, né, e como o senhor falou que é uma ciência, né, cada tipo de fase do animal você precisa de uma formulação. Substituindo parte do milho com algum cereal de inverno, esses ajustes, eles demandam algum outro tipo de insumo, por exemplo, mais aminoácidos ou um pouco mais de outra vitamina para fazer essa suplementação? E aí, no final das contas, acaba compensando ou fica elas por elas se a gente colocar a ração convencional à base majoritariamente de farelo de soja e milho? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que é importante registrar que realmente esse trabalho dos cereais de inverno ele tem duas vertentes principais. Uma é a questão do desenvolvimento de variedades cultivares, né, mais produtivas e direcionadas à fabricação de rações, e a outra que a Embrapa Suínos e Aves fez já há alguns anos, que foi de simular a formulação de rações para verificar a quantidade que entraria desses cereais de inverno sem assim alterar o custo da ração. E eu acho que todo mundo acompanha que o preço do trigo a nível de produtor normalmente até é menor que o do milho. E nessas condições de preço, o trigo entra completamente na ração. Se as indústrias tivessem estrutura de armazenagem e de processamento do trigo, ele quase que tiraria todo o trigo de consumo humano e transformaria em ração animal. Então, resumindo, com esses preços, em algumas rações, o trigo pode substituir 100% do milho, com ajustes de outros ingredientes, mas sem alterar o custo da ração, que é muito importante, né? Que as fórmulas, elas tentam atender um objetivo que é o do custo mínimo. Então, respondendo a tua pergunta, o trigo entra sem prejudicar o desempenho dos animais, segundo os estudos aqui da nossa equipe de nutrição, e a questão maior é que o trigo ainda tem um volume baixo, né? O trigo é o principal cereal do inverno, produz aí cerca de 9 milhões de toneladas, que é totalmente destinado ao consumo humano, alguma coisa que é subproduto que vai para a ração, e então essa safra comparada com os mais de 100 milhões de toneladas de milho, ela não chega no curto prazo a ter um grande impacto na questão de abastecimento de fonte energética das rações. Mas se espera que, com o tempo, porque é um assunto que vai gerar muita renda, especialmente no Rio Grande do Sul, que se expanda a produção e que se crie variedades produtivas e, inclusive, de menor custo para que substitua parcialmente o milho. Mas é um trabalho, eu acho que muito alentador aqui para a produção animal intensiva do sul do Brasil. Certo. E aí, quando a gente pensa nessa questão também da formulação das rações, a gente consegue extrapolar, aqui estamos falando de suínos e aves, mas essa formulação a gente consegue extrapolar para outros animais, por exemplo, a bovinocultura de leite, que também com a seca, as pastagens menos vigorosas acabaram dependendo bastante, né, da suplementação, da alimentação. É possível, né, pensar num conceito de extrapolar o uso desses cereais de inverno, dessas alternativas, para outros animais também? Sem dúvida. Gado de leite, criação confinada, intensiva, a parte de ovinocultura também. E aí a gente registra que as unidades da Embrapa do Rio Grande do Sul, de Bagé, de Pelotas principalmente, elas estão envolvidas nessas outras espécies que a Embrapa Suínos e Aves não trata diretamente. Mas
os cereais de inverno, eles têm esse potencial, tanto no formato de cereal como de silagem. É uma grande opção aí de suplementação para todas as espécies animais. E, Miele, ao longo do ano de 2021, a gente teve algumas variações, né, nos custos de produção. A Embrapa Suínos e Aves, ela divulga mensalmente, e a gente também acompanha aqui no Notícias Agrícolas, os custos de produção tanto para aves quanto para suínos, de forma geral e também de forma setorizada por estado, e bem detalhado também, né, essa cesta, né, que compõe os custos de produção. Geralmente, o que mais varia são os insumos utilizados para a alimentação dos animais. E eu queria que você comentasse um pouquinho, destacasse algum mês que subiu muito ou que teve um certo arrefecimento, para a gente poder fazer, relembrar, né, esses meses, então, de picos de alta ou de pequenas baixas que a gente sabe que para cair não caiu muito, né? O comportamento ele se divide basicamente entre primeiro e segundo semestre. Nós tivemos aí uma curva, se vocês buscarem na nossa central de inteligência de aves e suínos, a CIAS, que além dos custos de produção é calculado o índice de custo de produção, que dá uma medida dessas variações. Então, iniciamos o ano com um índice em torno de 375 e subindo para até julho em torno de 417. Isso corresponde aí a um custo aí na metade do ano em Santa Catarina para uma produtividade baixa, que é o padrão que a gente está calculando aqui, em torno de 6,60 por quilo vivo, fechando o ano, mas atingiu picos maiores até o mês de julho. A partir de então, houve uma acomodação e nós verificamos uma queda já a partir de setembro, outubro, novembro. É importante colocar que essa queda ela não foi tão importante quanto a redução no preço do suíno vivo. Então, a gente vê aí a compressão de margens que tem ocorrido, e isso não só na suinocultura independente. Se formos pegar aí o preço, o valor obtido com as exportações e dividir isso pelo custo da alimentação, que é bancado pelas cooperativas ou agroindústrias que têm produtores integrados, também a gente vê uma compressão nessa margem receita com despesas com alimentação. Outra questão que eu queria fazer para vocês, que também é uma preocupação, principalmente quando a gente fala de avicultura e de ambiência, a questão da energia elétrica, né? Esse ano muito se falou na mídia convencional, principalmente quando a gente fala de consumo doméstico de energia elétrica, mas também nas granjas a energia elétrica ela é muito utilizada também. Eu queria saber o impacto dessas variações que a gente teve de bandeira para a questão da criação de animais. Miele, tu queres... Sobretudo na avicultura, a gente vê o impacto da energia elétrica e também na suinocultura, naquelas granjas com maior tecnificação e equipamentos de ambiência. Então, a gente tem aí um acumulado nos últimos 12 meses, ele acaba não impactando tanto no custo porque ele se dilui nos demais custos com alimentação, mas nós vemos aí o aumento da tarifa em torno de 15%, 16% nos nossos acompanhamentos. Certo. Desculpa, Letícia, é importante também colocar aquela tradicional divisão de custos entre integrados e integradoras. Então, enquanto que o custo da energia elétrica, mesmo sabendo da importância dele, ele tendo um expressivo aumento em função dos impactos aí que, como você bem colocou, têm sido discutidos na sociedade como um todo, quando eu olho tanto o preço do suíno quanto o preço do frango, com o custo dessas matérias, o custo desses produtos, ele tem aí uma importância muito grande à alimentação, à genética, acaba ficando um pouco escondido esse valor da energia elétrica dentro do custo do animal na plataforma de abate. Mas quando eu vou olhar para o custo do produtor, sobretudo de frango,
a importância da energia elétrica, do substrato, da mão de obra, da depreciação e manutenção dos equipamentos, toma uma importância muito grande. Ou seja... Eu acho que, Letícia, desculpa um pouquinho, eu acho que é importante dizer também, Letícia, que eu acho que nas edificações modernas está se usando quase que 100% de ambiência controlada, né? E esse aspecto tem muita influência na produtividade. Então, é como o Miele coloca, se você olha a conta global no final do mês, é um volume considerável. Mas quando você rateia isso por unidade de quilos ou de cabeças, ela fica até um pouquinho escondida, porque os outros itens são muito mais elevados. Mas a energia elétrica impacta muito a cadeia produtiva, porque no setor industrial também ela tem um consumo muito elevado. E o que se nota é que as agroindústrias estão se movimentando muito para investirem em geração fotovoltaica, né, para tentar reduzir essa conta da energia elétrica que realmente acaba tendo um peso importante na cadeia produtiva. E a gente percebe também que ao longo desse ano de 2021, houve essa alta expressiva nos custos de produção, tanto para a suinocultura quanto para a avicultura, mas a questão da descapitalização da população tornou um pouco inviável o repasse de forma integral desses custos, né? A gente não conseguiu ver o setor produtivo chegando até o final, a ponta final consumidora, repassando esses custos, então isso tendo sido absorvido nesses elos da cadeia e esmagando um pouco das margens. A gente deve continuar vendo isso, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Como vocês analisam essa questão? Eu acho que antes vocês discutiram um pouquinho a questão dos tipos de produtores, né? Produtores independentes, produtores integrados, né? E em avicultura, que eu estou até dando mais atenção agora, quase a totalidade da produção é integrada. Então, a integração arca com aproximadamente 90% dos custos, e 10% é o custo do produtor, aproximadamente. Tem casos com algumas diferenças. Então, nesse caso, as agroindústrias elas têm um pouquinho mais de capacidade de sobreviver a essas questões, né? Mas, realmente, se não fosse as exportações, especialmente o problema que ocorreu com a peste suína africana na China, e a entrada muito vigorosa da China no comércio internacional, que fez com que as exportações brasileiras crescessem muito em 2021, em todas as carnes, né, bovinos, suínos, frango, inclusive suínos liderando as exportações. Se nós dependêssemos só do mercado interno, nós teríamos um problema muito mais sério, né, porque realmente o consumo per capita tem sofrido, né, e tem migrado da carne bovina e da carne suína, principalmente para frango. Frango se espera que se chegue nesse ano com uma média de 46 quilos por pessoa por ano. Então, é um número muito significativo. Mas a exportação ajudou muito essas cadeias produtivas. Complementando essa questão do repasse dos preços, a gente verificou a carne de frango conseguiu dar uma continuidade dos repasses, uma parte em 2020, uma parte em 2021, para os preços no varejo. Se eu não me engano, o acumulado nos 2 anos deve ter chegado perto dos 40%. E a carne suína, nesse primeiro período, que seria o ano de 2020, também conseguiu ter repasses de preços, acompanhando os preços internacionais, mas se nós vermos o comportamento dos preços no varejo da suinocultura da carne suína em 2021, ele se mantém estabilizado, em alguns produtos até em queda. Isso também reflete um pouco o mercado internacional. A FAO, todo mês, ela apresenta o índice de preço das carnes, e no mundo todo a gente vê uma retração do preço da carne suína a partir de setembro, outubro, esse final de 2021. Então, essa situação ela não é só no Brasil, ela ocorre nos principais países produtores.
compressão de margem ou até margens negativas. O que eu vejo aí, como você colocou, é a questão da condição do mercado consumidor interno, com alta inflação, poder aquisitivo em queda, alto desemprego, e isso vai persistir ao longo no mínimo, do início de 2022. Então, em termos de capacidade de absorver quantidades e também repasses de preços, não se vê perspectivas, não, para esse período. Certo, eu agradeço a participação de ambos, né, do Dr. Dirceu Talamini e também do Marcelo Miele, ambos pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves. Muito obrigada por terem trazido toda essa carga de informação, esse retrospecto desde o início de 2021 a respeito dos custos de produção para suínos e aves. E claro, vocês são sempre muito bem-vindos aqui conosco no Notícias Agrícolas. Obrigado e também agradecemos a oportunidade, nos colocamos à disposição para quando necessário. Obrigado. Prazer, Letícia. Obrigado. Estivemos aqui, portanto, com 2 pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, o Dr. Dirceu Talamini e também o Marcelo Miele, trazendo então uma retrospectiva a respeito dos custos de produção para suínos e aves. E resumindo, né, foi um ano todo de desafios, a gente teve vários componentes dessas cestas de custos de produção aumentando ao longo do ano e principalmente puxados pelos insumos que são utilizados na alimentação dos animais, como o milho e o farelo de soja, e também o óleo de soja que é utilizado, então, na alimentação das aves. E, de acordo com os 2 pesquisadores, a gente deve continuar vendo esse cenário de altos patamares de custos de produção, pelo menos no início de 2022, até o final do primeiro semestre, ao menos, esperando, então, a entrada da safrinha de milho. Mas a gente já vê alguns sinais, né, de perda, principalmente na região sul do país, por causa de estiagem. Então, esses preços eles devem se manter em patamares altos. Devemos pensar também na questão cambial, né, o dólar mais alto, e a gente sabe, né, que o valor de milho e também do farelo de soja tem uma base cambial muito forte, e a ração também tem outros componentes dolarizados, vitaminas e aminoácidos, que também dependem dessa relação do dólar e do real. Então, a gente tem toda essa questão desafiadora dos custos de produção que devem seguir prejudicando um pouco as margens do suinocultor e do avicultor em 2022. Antes de finalizar, eu queria deixar a todos vocês que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas um voto de boas festas, que o ano de 2022 seja melhor, que a gente tenha mais boas notícias, né, e que a gente tenha saúde para continuar trabalhando fortemente. Um abraço para todos vocês e até mais. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.